E aí galera, maravilha da natureza! Espero que todo mundo esteja bem, esteja aí tranquilo, relaxadinho aí no seu ambiente de estudo. Espero que todos estejam tranquilos, preparados para dar continuidade no estudo da calorimetria, no estudo das trocas de calor. Então, galera, a gente já estudou os processos de propagação de calor, né? De um corpo para outro, de uma região para outra, condução, convecção e irradiação. E na aula anterior, a gente estudou a quantidade de calor sensível, que é aquela parcela da energia que promove mudança de temperatura. Na próxima aula a gente vai estudar o calor latente. Mas antes disso, nós vamos estudar os sistemas termicamente isolados, tá? O que é um sistema termicamente isolado, galera? É um sistema em que não permite trocas de calor com o meio externo. Ou seja, os corpos que estão dentro desse sistema só trocam calor entre si, ou seja, é um sistema termicamente isolado. Esse recipiente que isola termicamente os corpos do meio externo tem um nome genérico chamado de calorímetro. Então, uma garrafa térmica, uma caixa de isopor pode ser considerado um calorímetro. Esse calorímetro, ele pode ser ideal ou não. Qual é a diferença? Um calorímetro que é dito ideal é aquele que não participa das trocas de calor. Ou seja, as trocas ocorrem apenas entre os corpos inseridos dentro do sistema. Se o calorímetro não é ideal, ele participa das trocas de calor. Ele também faz parte das trocas de calor, apesar de isolar do meio externo. Eu vou dar um exemplo para vocês para que fique claro a diferença de um calorímetro que é ideal de um que não é ideal. Suponha uma caixa térmica, uma caixa de isopor. Aí você vai jogar um monte de gelo lá dentro, umas latinhas e vai fechar. Espera um pouquinho. Se você colocar a mão por fora da caixa, você não vai perceber mudança de temperatura. Isso é indício de que nesse intervalo de tempo não houve ou as trocas de calor com o meio externo são desprezíveis. Agora, se você abrir a caixa e colocar a mão na parede interna da caixa, você vai perceber que a parede da caixa vai estar gelada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o calorímetro, ele participou da troca de calor. Ele também perdeu o calor para o gelo. Por isso que ele esfriou. Então, nesse caso, ele não é ideal. Agora, vamos supor que nós começamos essa mesma experiência com uma caixa térmica, só que eu ponho uma lata e um bloquinho de gelo em cima da lata e fecho a caixa. Uma lata e uma pedrinha de gelo em cima dessa lata. Sacou? Muito bem, espera um pouquinho. Colocar na mão por fora, mal percebe, né? Não tem mudança de temperatura perceptível. Quando você abre a caixa e põe a mão por dentro da caixa, nesse caso, a caixa também não mudou de temperatura. Isso quer dizer que o calorímetro não participou das trocas de calor. Ou melhor, o calorímetro, se participou das trocas de calor, é desprezível esse tanto de energia que ele perdeu para o gelo. Então, nesse caso, ele poderia ser considerado ideal, tá? Então, o ideal é o que não participa das trocas de calor. E o que não é ideal, ele também vai acontecer troca de calor. Beleza? Muito bem. Voltemos aqui, vamos chegar numa conclusão muito interessante no sistema termicamente isolado. Olha que doido. Se a gente supor que a temperatura do B é maior que a temperatura do A, espontaneamente, porque Deus quis, a natureza nos diz que o corpo B cede calor para o corpo A. Lembrando da aula passada, né? Lembrando da aula passada. Essas trocas de calor, elas acontecem até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Então lembre-se que
A temperatura de equilíbrio é a temperatura final desses corpos que estão inseridos no sistema. Ok? Então, o corpo B perdeu calor para o corpo A. O corpo B esfriou, o corpo A esquentou e estabeleceu-se o equilíbrio térmico. Pergunta: a quantidade de calor trocada pelo corpo A é igual à quantidade de calor trocada pelo corpo B? Qual é a sua resposta para essa pergunta? O que o A ganhou é o que o B perdeu? A resposta é sim. O tanto de calor perdido pelo B é o que foi absorvido pelo A. Ok? Agora, qual que é o detalhe interessante? Como o A recebeu calor, a quantidade de calor calculada que foi recebida pelo A vai ter um sinal positivo, ok? Já o B, que perdeu calor, que perdeu energia, a quantidade de calor é representada por um número negativo. Então, o que vai acontecer se a gente somar a quantidade de calor do A com a quantidade de calor do B? Essa soma vai dar 0. É isso aí, amiguinhos. A soma da quantidade de calor trocada pelo A com a do B vai dar 0. Ô Gans, e se o calorímetro tivesse aí na parada, como que ia ficar? A gente ia fazer a mesma soma e uns deles teriam ganho, outros teriam perdido calor. De maneira que a somatória sempre vai dar 0. Então, em um sistema termicamente isolado, a somatória da quantidade de calor trocada pelos corpos vai dar 0. É isso que você tem que saber sobre sistemas termicamente isolados. Beleza, galera? Aqui eu tenho um exemplo de calorímetro. Quando a gente trabalha com calorímetro, em geral, vem nos dado a capacidade térmica desse calorímetro. Então, normalmente, quando a gente trabalha com calorímetro, em vez de nós determinarmos pelo Q macete, a gente determina pelo Czão vezes o delta teta, a quantidade de calor trocada pelo calorímetro. Beleza? Nunca se esquecendo que o calorímetro é um recipiente que isola termicamente os corpos, tá, do meio externo. Um jeito de se apresentar a capacidade térmica do corpo nas unidades usuais é o equivalente em água. O que é o equivalente em água, galera? É uma massa de água que tem a mesma capacidade térmica do que esse corpo em questão. Qual é a jogada? Se a quantidade de calor trocada pelo corpo de água foi igual à quantidade trocada de calor do corpo em si, a gente pode escrever o Q macete para a água e o Q macete para o corpo. O lance é o seguinte: supondo a mesma variação, eles vão ter a mesma capacidade térmica. Então, como o calor específico da água é 1, aqui vai ficar a massa de água. Aqui é a massa do corpo e aqui é o calor específico do corpo. Ou seja, o valor da massa de água equivale à capacidade térmica do corpo. Exemplo, se a gente disser que a capacidade térmica do corpo é de 50 calorias por grau Celsius, o equivalente em água é 50 gramas. Ou seja, 50 gramas de água tem a mesma capacidade térmica do que aquele corpo em questão. Essa é uma forma, mais uma forma, de representar a capacidade térmica de um corpo. Belezeira? Então, fechando a aula, o mais importante da aula de sistema termicamente isolado é isso daqui. A somatória da quantidade de calor trocada pelos corpos inseridos em um sistema. Se esse sistema for termicamente isolado, essa somatória é nula. Fechou? Bora lá! Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência e até a próxima, fofinhos. Valeu!